Meu marido me pediu para salvar o emprego dele e o pior foi o que eu acabei revelando, que acabou com a esperança dele. Eu era casada há 10 anos com meu marido, tinha uma empresa na minha cidade, eu morava em uma cidade pequena, que todo mundo queria trabalhar lá. Era muito difícil de você entrar lá, porque realmente era a única empresa grande na cidade, então ela estava sempre com muita gente. Só que ele conseguiu essa vaga, tinha mais ou menos uns 2 anos e ele estava muito feliz, a nossa vida tinha melhorado muito, ele estava ganhando muito bem, até aí estava tudo ótimo. Depois de 2 anos trabalhando nessa bendita dessa empresa, eu fui uns dias levar o café da tarde. Geralmente ele almoçava e tomava o café da tarde em casa e depois voltava para trabalhar, porque ele pegava de tarde até de madrugada. Só que a demanda do trabalho estava muito grande, segundo ele não podia vir em casa, inventou uma desculpa, então eu fui lá levar o bolo. Aí acabei encontrando uma galera, encontrei ali o chefe dele, ele me apresentou, o chefe dele foi super simpático, era um coroa bem abençoado, sabe? Deixei o bolo lá para ele e fui para casa. Não deu 10 minutos, o meu marido volta atrás de mim, sendo que ele ia trabalhar à madrugada, então fiquei sem entender. Ele estava desesperado, ele veio correndo atrás de mim e eu falando que foi, aconteceu alguma coisa, achei que ele estava passando mal e ele falou, a gente precisa conversar, você precisa salvar o meu emprego. Eu fiquei olhando para a cara dele sem entender o que estava acontecendo, falei, calma, o que foi? O que eu posso fazer por você? E aí ele começou a falar, só que o problema é que eu acabei falando demais. Aí ele sentou e começou a chorar, eu não acredito que eu vou ter que passar por isso, porque isso é uma humilhação, mas eu não tenho escolha. Você sabe como eu demorei para conseguir esse emprego e não queria pedir isso para você. Aí eu comecei a ficar nervosa e ele falando, eu não devia ter pedido você para poder ir lá levar o bolo, porque o meu patrão viu você e gostou de você. Aí eu pensei, eita, vejo um problema. Por quê? Porque eu sabia quem era o patrão dele, gente. Eu conhecia o patrão dele, não tinha visto ele pessoalmente, mas eu sabia quem ele era, por um motivo muito crítico. E aí o meu marido falou que assim que eu saí, o patrão dele conversou com ele e falou para ele que queria ter uma noite comigo e que se ele conseguisse essa proeza de uma única noite, ele teria um aumento de salário e que se eu não aceitasse, ele seria demitido. Olha, se não pode meter um processo? Pode, só que aí é aquilo, cidade pequena, as pessoas precisam de emprego. Meu marido demorou muito para conseguir aquilo, não queria perder. Aí ele queria que eu deitasse com o chefe dele para ele conseguir a promoção, um aumento e continuar no emprego. O chefe meter essa é porque o cara estava acostumado a ter o que ele queria. Fiquei em choque olhando para a cara dele e falei, você tá pensando que eu sou o quê? Não, não é assim não. Aí que ele começou a chorar mesmo, fiz a cínica falando que não podia e ele falava, amor, pelo amor de Deus, vai ser uma única noite, eu autorizo, ele não é feio. Começou a tentar me convencer, só que eu não podia porque aí ia muito contra os meus princípios. Eu só sei que a gente começou a discutir porque ele falando, eu não acredito que você não vai fazer isso por mim, e eu falando que não dava, e ele começou a questionar o porquê que não dava, sendo que ele estava autorizando, e foi piorando a discussão, as coisas começaram a ferver, a pipocar, e eu comecei a ficar muito nervosa, então acabei falando, eu não posso porque eu já sou amante do filho dele. O filho dele era conhecido de uma amiga minha e a gente foi na casa dela uma vez, ele estava lá, ele acabou gostando de mim e a gente começou a conversar, começou a rolar umas coisinhas assim de vez em quando, então não tinha como eu ser amante do pai dele porque eu já era amante do filho dele. Meu marido surtou, ficou ofendido com esse chifre, o outro chifre ele não ia se importar, mas ficou ofendido com esse chifre, né? Aí a gente terminou, ele brigou comigo, começou a falar que eu não prestava, que não sei o que, fez o ofendido, separou de mim, perdeu o emprego e aí hoje em dia eu estou casada com o filho do patrão, ex-patrão dele e entrei pra família. Aí ele teve que me aceitar, né? Fazer o quê?